Oi, tudo bem? Aqui quem fala é o Beto e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuação, que é a parte 3, criando uma API REST utilizando a tecnologia Node.js, beleza? Bom, na parte 2 a gente tinha conseguido levantar o nosso servidor utilizando o HTTP, que é o pacote padrão do Node, né? Mas a gente viu que não é muito usual, né? A comunidade não preza muito por isso. Eles prezam pela utilização de frameworks ou micro frameworks, que é no caso o que a gente vai utilizar aqui, que é o Express. Ele dá uma abstraída mais nas coisas, por isso que ele é bem popular. Beleza? Mas como eu mostrei na parte 2, se você não viu a parte 2, para aqui agora e dá uma olhada na parte 2, o link vai estar na descrição. Se você não viu a parte 2, lá na parte 2 a gente criou um servidor HTTP só utilizando o pacote nativo do Node, beleza? Agora a gente fez a instalação do Express e começou a configurar aqui o Express. Então vamos continuar aqui a nossa configuração, beleza? Então a gente colocou o Express aqui no nosso index.js. Beleza? A gente criou já um servidor do Express e, bem similarmente ao que a gente fez utilizando o HTTP, agora eu vou chamar server.listen. Beleza? Listen. E aqui ele também vai receber uma porta. Beleza? Então eu vou colocar aqui a porta 3000, exatamente como a gente fez lá utilizando o HTTP. Eu não sei se você lembra, mas foi mais ou menos da mesma forma. E ele utiliza também exatamente a mesma coisa de você chamar aqui uma arrow function na hora que o nosso servidor estiver de pé. Então eu consigo colocar aqui console.log servidor rodando. Opa, servidor rodando. O que a gente fez aqui? A gente simplesmente falou, Express, vem para o nosso pacote, beleza? Cria um servidor e inicia esse servidor, beleza? Escutando, né, do listen, escutando a porta 3000 e assim que você iniciar, printa isso no nosso console. Vamos ver se dá certo. Eu vou fazer aqui exatamente o mesmo passo, vou dar node index.js e olha, exatamente a mesma coisa utilizando o Express, beleza? Mas qual que é a diferença de utilizar o Express e utilizar o HTTP do próprio Node? Como eu já disse, o Express, ao ponto de vista da comunidade, por ele ser um micro framework, ele é um pouco mais difundido do que aquela forma de utilizar o HTTP padrão. À primeira vista, né, você pode ver, putz, mas a gente substituiu 3 linhas de código por 3 linhas de código, não melhorou nada. Beleza. Por enquanto, pode parecer que não tem muita diferença, mas quando a gente começar a trabalhar com coisas um pouquinho mais complicadas, como por exemplo as rotas, adicionar mecanismos de proteção como CORS, JWT, vai ficar um pouco mais claro de por que a usabilidade do Express é mais popular do que utilizar o HTTP comum, beleza? Bom, eu vou voltar aqui no nosso Excel. E a gente já levantou aqui nosso servidor HTTP. Eu tinha marcado na aula passada porque a gente já tinha levantado utilizando o HTTP. Mas agora a gente levantou ele e utilizando tanto o HTTP padrão do Node quanto utilizando o Express. Beleza? O próximo passo já é um pouquinho mais difícil. Ele está falando aqui para a gente criar rotas. Beleza? Eu vou voltar aqui no nosso VS Code. O que seriam rotas? Seriam portas de entrada de uma aplicação. Porta de entrada ou de saída de informação também, tá? Toda aplicação, quando a gente está falando de arquitetura REST API, ele tem o conceito de rotas, que seriam essas portas, né, esses caminhos que a gente tem possíveis de entrar e sair da nossa aplicação, informações, beleza? Eu vou parar aqui o nosso servidor, só para ele não ficar rodando aqui inutilmente, beleza? Vou voltar aqui no nosso código e vamos começar aqui a criação das nossas rotas. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente vai pegar aqui a nossa variável de server, beleza? E vai criar alguns métodos, né, utilizando as regras do protocolo HTTP. A gente conhece que existem alguns métodos, né, o método GET, o método POST, o método DELETE. A gente vai utilizar desses métodos para dizer para o Node, né, mais especificamente para o Express, quais as rotas que a gente quer criar e quais os métodos que podem acessar essas rotas. Então, por exemplo, eu quero que a nossa aplicação ela seja capaz de listar todos os clientes que logaram na nossa aplicação. Então, como é que a gente poderia fazer isso? A gente poderia criar uma rota do tipo GET, beleza? Então, porque a gente está retornando uma informação, a gente não está colocando uma informação nova, a gente está retornando apenas uma informação. O primeiro parâmetro eu vou colocar qual que é o endereço dessa rota, então eu vou colocar aqui como /clients, beleza?
E o segundo parâmetro que essa função recebe é uma arrow function, beleza? Igual a gente fez aqui embaixo. A diferença é que aqui em cima, nos parâmetros, ela recebe dois parâmetros. O primeiro é a requisição, o parâmetro de requisição, que eu vou nomear como rec, e o segundo é o parâmetro de resposta. Essas variáveis, elas guardam exatamente os estados em que estão a nossa aplicação. Então, por exemplo, a gente recebeu lá uma requisição recebendo X dados. Então, para a gente acessar esses X dados, a gente vem no rec e acessa a partir dele. Beleza? Vamos dar prosseguimento aqui. Então, a gente já criou a nossa primeira rota. Infelizmente, ela ainda não faz nada, né? A gente só falou para o Express que existe essa rota, mas a gente não retornou nada, né? Então, o Express, ele basicamente ele fala, bom, existe uma rota, mas eu não sei o que fazer com ela. Então, a gente pode simplesmente dar um return aqui. O res, ele é o nosso atributo que lida com respostas. Então, a gente pode pegar ele aqui, beleza? E a gente vai utilizar aqui desse método send, né? De enviar. Então, a gente vai utilizar ele para enviar uma resposta de volta para o Express e o Express, consequentemente, devolve essa resposta para quem solicitou, para quem fez a requisição, beleza? Então, eu vou devolver aqui como hi, beleza? Vamos fazer o teste. Eu vou levantar aqui nossa aplicação, index.js. Beleza, nosso servidor ainda está rodando sem grandes problemas. Eu vou abrir aqui o meu Insomnia. Beleza, já abri aqui o Insomnia. Para você que não conhece o Insomnia, não sabe do que se trata, ele nada mais é... O Insomnia nada mais é do que um HTTP client, né? Ou seja, ele é uma aplicação que serve para fazer requisições HTTP. Ele não é, diferentemente de uma REST API, né? Só para ficar esse conceito bem claro, a nossa REST API que a gente está construindo, ela vai receber requisições HTTP, beleza? O Insomnia, ele provém o envio, né? Ele é um client. Então você pensa numa aplicação comum, beleza? Onde você tem lá um servidor e o cliente. O servidor é quem recebe, processa e devolve. E o cliente é quem solicita, né? Então, quando a gente está falando de REST API, segue a mesma lógica. O Insomnia nada mais é do que... Ele vai fazer a requisição para a gente, simulando como se fosse uma página da web ou outra aplicação, beleza? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma nova requisição, que eu vou colocar aqui como clients list. Essa daqui vai listar pra gente uma lista de clientes, né? Por enquanto vamos só fazer um teste para ver se está funcionando, mas é esse o nosso intuito, beleza? Dá um create aqui. Aqui eu vou colocar o nosso endereço, né? O endereço aonde a nossa aplicação está rodando, que no caso é localhost, dá 2 pontos, colocar 3000, que é o número da porta, e colocar /clients, que é o nosso endereço, né? É a rota que a gente tinha colocado. Não sei se você se lembra, deixa eu voltar aqui no VS Code, foi exatamente isso que a gente colocou aqui, né? Clients, beleza? Opa, acho que eu acabei parando aqui o servidor, deixa eu dar aqui index.js de novo, beleza? Ele já está de pé, eu vou voltar aqui no nosso querido Insomnia e vamos fazer o seguinte, vamos executar isso e ver o que acontece. Beleza, ele retornou exatamente isso que a gente queria, né? Ele retornou o nosso hi, tá? Aqui no Insomnia você consegue consultar também qual que é o status code da nossa requisição, né? Então ela deu 200, ou seja, ela foi bem sucedida. Ela levou 9 milissegundos para ser processada e o tamanho era de 2 bytes, né? Depois a gente também tem algumas outras coisas aqui de header, cookies, coisas assim que a gente não vai precisar agora, beleza? Vou voltar aqui no nosso VS Code. Eu vou parar aqui nossa aplicação porque está muito ruim isso, né? Você percebe que eu parei a nossa aplicação, aí agora já startei de novo. Não tem um jeito da gente deixar isso manual? Aliás, da gente tirar isso manual, né? E colocar isso de forma automática? Tem sim. A gente vai fazer a instalação de um pacote chamado Nodemon, né? O que o Nodemon faz? Bom, basicamente, ele vai fazer o processo de monitorar toda vez que a gente altera alguma coisa no nosso código, beleza? E vai restartar a nossa aplicação assim que a gente alterar alguma coisa. Então a gente não precisa ficar pausa o servidor, sobe de novo, pausa o servidor, sobe de novo. A gente simplesmente altera o nosso código, beleza? E ele já vai ser restartado. A gente vai colocar isso. E também a gente vai descobrir como deixar o nosso código um pouquinho mais simples, simples de ser startado, né? Sem precisar ficar dando node, todos esses comandos a gente vai
a gente vai começar a criar scripts para o nosso código começar a rodar de forma automática, beleza? Para ficar de forma bem resumida, a gente vai tentar deixar o nosso servidor um pouco mais automatizado, né? Um pouco mais inteligente, vamos dizer assim, beleza? Bom, isso vai ficar para nossa próxima parte, beleza? Oi, só uma palavrinha, acabei esquecendo de falar, tá? Desculpa aí. Eu falei do Insomnia, tudo que a gente ia ligar e acabei nem falando muita coisa do Insomnia, tá? O Insomnia, como eu expliquei, ele é um HTTP client, né? Ele serve para fazer requisições HTTP. Se você quiser saber mais informações sobre o que é o Insomnia, ou descobrir até outras alternativas ao Insomnia, deixa eu abrir aqui o Opera. Vou vir aqui em Insomnia, beleza? Você pode fazer o download aqui pelo site do Insomnia, beleza? Ele também é cross-platform, funciona em qualquer sistema operacional. Ou você pode ver outros HTTP clients, como por exemplo o Postman, que também é muito famoso por aí afora, beleza? São todos são softwares que são especialistas em fazer requisições HTTP, beleza? São muito bons para a gente testar REST APIs, beleza? Eu particularmente prefiro o Insomnia, mas você pode usar o Postman também sem nenhum problema, beleza? Só fazendo o download aí na sua máquina, beleza? Só para deixar isso bem claro, acabei esquecendo desse assunto.